Qual que é o caminho apertado? O texto fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho apertado, meus irmãos, não é o judaísmo, não é a igreja católica, não é o voto de pobreza que a igreja católica pregava no passado. O caminho estreito e apertado não é a igreja batista e todas as suas atividades e departamentos. O caminho estreito e apertado não é a igreja universal e todas as suas campanhas, e nem mesmo são suas esmolas, boas obras, penitências, os sacrifícios. O caminho estreito não é ficar dando dízimo. O caminho estreito, de novo, é o próprio Cristo. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho estreito. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, ande por mim, em mim, seguindo o meu testemunho, seguindo o meu ensino, meu exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando: o caminho é a minha pessoa, minha divindade, minha humanidade, minha autoridade, meu ensino e meu exemplo. E qual é o ensino e exemplo de Cristo? Lembre-se, Jesus está encerrando o sermão, Ele está na conclusão do sermão. O caminho estreito, ensinado e vivido por Cristo, que Ele quer que nós sigamos, Ele explicou desde o capítulo 5. E eu vou dar agora para você uma reprise. Quem que é o caminho estreito? É o próprio Cristo. E andar por esse caminho estreito é seguir os passos de Jesus, é seguir seus ensinamentos e seu exemplo. E qual que é o ensino e exemplo de Jesus Cristo? Tudo está resumido no próprio Sermão do Monte. Lá vamos. Preparada? Qual que é o caminho estreito que eu tenho que seguir e você tem que seguir? Vamos lá? O mundo nos diz: bem-aventurados os que se acham bons aos seus próprios olhos, pois deles é o reino deste mundo. Mas Jesus nos diz o quê? Caminho estreito? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm consciência dos seus pecados contra Deus, da gravidade dos seus pecados contra Deus, pois deles é o reino dos céus. O mundo diz: bem-aventurados os que riem e se divertem, sem se importar com a sua situação pecaminosa diante de Deus. Eles curtem mais essa vida. Mas Jesus fala: bem-aventurados os que choram, o choro do arrependimento, pelos pecados cometidos contra Deus. Eles serão perdoados, eles serão consolados pela graça perdoadora de Deus. O mundo diz: bem-aventurados os briguentos e agressivos, que brigam por seus direitos, pois eles não são passados para trás. Mas Jesus diz: bem-aventurados os mansos, que confiam e descansam na justiça e no cuidado, providência de Deus. Eles receberão a terra por herança. O mundo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede, por formação acadêmica, realização profissional, popularidade, aprovação dos amigos, vida próspera e tranquila. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede pela salvação que Deus nos oferece em Cristo, fome e sede de reconciliação de Deus, de ter paz com Deus. Eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que cantam: não existe nada melhor do que ser amigo. Você já chegou no ponto de cantar essa música de todo o coração? Se Deus te deu um carrão, você olha para aquele carro e fala: legal. Se Deus te deu uma casona, você olha para aquela casa: legal. Se Deus deu um ótimo emprego, você olha para aquele emprego: legal. Você olha para o seu salário, se Deus te deu um... Mas você fala assim: não existe, fala de coração, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se tiver que trocar, eu não penso um segundo. Eu fico com Deus, eu abro mão de tudo. Vamos cantar essa música, para quebrar um pouquinho essa palestra meia longa aqui, vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no corpo, viver sempre em comunhão. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus, o bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. O mundo diz: bem-aventurados os que não se compadecem de ninguém, pois parece que eles levam vantagem em tudo. Mas Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos penitentes, fracos e necessitados. Deus com certeza os tratará com misericórdia por toda a eternidade. O mundo diz: bem-aventurados os maliciosos e impuros, pois eles aproveitam, eles curtem essa vida tão curta. Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus, serão admitidos na sua presença, e pelo próprio Deus serão abençoados por toda a eternidade. Eu tenho que parar aqui e falar uma coisa, eu tenho que relembrar, porque todos nós temos uma luta contra as tentações da carne, do sexo, da impureza sexual, imoralidade. Irmãos, o que Jesus, eu revi o sermão que eu preguei sobre isso, e eu quero trazer à sua memória essas duas frases. A primeira é a seguinte, presta atenção: você que tem uma luta com pornografia, a impureza do coração tende a cegar os olhos da alma, produz incredulidade e nos afasta de Deus. Quando você fica brincando com pornografia, ou dando umas olhadas, olha, você está investindo na incredulidade do seu coração, você está cegando os seus próprios olhos espirituais, e você vai se tornar incrédulo, e essas coisas impuras vão te afastar de Deus. Por outro lado, Jesus diz: os puros verão a Deus. Ele fala: a pureza do coração, ela limpa os olhos da alma, de modo que Deus se torna visível, desejado e apreciado. Quando a gente anda em pureza, a gente curte Deus, a gente quer mais da presença dEle. A gente chega para um culto como esse aqui querendo cantar, louvar, adorar, escutar a voz de Deus. Quando você está na pornografia, você se sente mal num ambiente assim. Você se sente sujo, incomodado, você se sente despreparado. Vamos continuar. O mundo diz: bem-aventurados os rixosos e briguentos, pois eles serão temidos e conhecidos como filhos do diabo. Mas Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que levam os pecadores a experimentar paz com Deus e paz de Deus. Bem-aventurados os que ajudam os crentes, os filhos de Deus, a cooperar uns com os outros, em vez de ficar competindo e brigando. Nossa igreja, graças a Deus, desses 5 anos que eu estou aqui, eu não tenho visto muita briga e rixa entre irmãos. Mas somos humanos, somos vulneráveis a esse tipo de situação, de pecaminosidade. E uma igreja forte, ela precisa ter irmãos que não joguem gasolina na fogueira. Quando 2 irmãos estão se desentendendo, nós temos que ser pacificador. Temos que chegar lá e ajudar esses irmãos a se entender, a se amar, a se perdoar, a ter paciência um com o outro, a cooperar e não competir, não brigar. O mundo diz: bem-aventurados os que insultam, perseguem e levantam calúnias contra os seguidores de Cristo, pois deles é o reino das trevas, neste mundo e no mundo por vir. Mas Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Isso é parte do caminho estreito. Você está nesse caminho, você está nessas pegadas.